iniciar, sem mais delongas, uma série na qual nós vamos dividir em 4 quintas-feiras, que tem por tema um inimigo chamado carne. A Bíblia diz, que nós temos 3 inimigos poderosíssimos, que é o mundo, o diabo e a carne. E nessas 4 quintas-feiras nós vamos fazer uma análise bíblica, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, o que diz o Senhor Jesus a respeito desse inimigo chamado carne. Amém, queridos? O primeiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos está no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, nós veremos o Senhor Jesus falando a respeito da carne. Primeiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 6. Você achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, no primeiro momento? Ele nos ensina que todo homem, ele nasce com essa natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com essa natureza egoísta, caída, pecadora. Aquele que nasce da carne é carne. É engraçado que você começa a perceber isso logo nos primeiros meses, os primeiros anos de uma criança. Você já viu? Uma das primeiras palavras que a criança aprende é meu, me dá. E ela não diz assim: olha, eu estou aprendendo a doar. Raramente uma criança aprende a compartilhar. Você vê claramente isso, a natureza humana do ser humano, desde a mais tenra infância. A criança dizendo: é meu. Compartilha com a coleguinha. Não, é meu, e chora. O brinquedo é meu. O paulista, como diz o paulista, a bolacha é minha. Como diz os paulistas, fala biscoito, bolacha. A bolacha é minha. O brinquedo é meu. É a natureza caída, porque nascida da carne é carne. Jesus também está nos ensinando, irmãos, que a única maneira do indivíduo, a única maneira de nós caídos, a natureza caída, herdarmos o reino dos céus, é termos uma experiência espiritual. Que ele vai dizer aqui, discorrendo aqui no Evangelho, capítulo 3 do Evangelho de João, falando com Nicodemos, é a experiência do novo nascimento. O homem só está apto a entrar no reino dos céus, o homem só pode adentrar o reino de Deus se tiver essa experiência mística. E quando eu digo mística, referindo-me à experiência espiritual. Tem nada a ver com misticismo ou ocultismo, nada disso. É a experiência, contato com Deus, comunhão com o Senhor Jesus. Você entende? Quando você vem para a igreja pela primeira vez, você ouve a palavra de Deus, você ouve o Evangelho, você ouve a proposta do Evangelho, você sai da igreja com 2 pensamentos. Bem, o pastor falou que eu tenho que mudar de vida, que eu preciso me converter. Aí começa uma briga entre você e as suas vontades e a sua carne. Mas eu gosto tanto daquilo, eu estou preso um pouquinho ao mundo, gosto das coisas do mundo, pastor. Mas aí você vem meio que empurrado no outro culto e você ouve mais uma vez a proposta do Senhor para a tua vida. Deixa esse pecado, se volta para Deus, medita nas Escrituras, esteja mais na casa de Deus, vem ouvir a palavra de Deus. E aquela briga toda e o Espírito Santo trabalhando no teu coração. Das duas, uma: ou você vai abrir o coração para o agir do Espírito, para que você possa ser regenerado, ou você vai fechar o coração e vai fazer o quê? Vai embora e nunca mais te vejo. Existem essas 2 opções: ou você abre o coração para Jesus e ele entra na tua vida, ou você fecha de vez. Porque a proposta, a verdade do Evangelho incomoda. A mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho nos confronta. Eu já ouvi aqui uma pessoa chegar para mim e falar assim: pastor, quantas vezes o senhor pregando ali me subia, sabe, uma ira, porque não é que o senhor está errado, não, o senhor está certo. Ele falou para mim: o senhor está certo, mas a verdade que o senhor está trazendo na palavra está confrontando os meus pecados. E aquela briga, sabe, do meu eu, do meu interior. Então Jesus começa a nos mostrar que o indivíduo nasce com essa natureza caída, essa natureza que não quer Deus,
essa natureza que quer te levar para o mundo, que quer que você seja independente de Deus, quer que você viva uma vida longe de Deus, Jesus está dizendo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem só está apto para entrar no reino dos céus se ele tiver uma experiência, um contato com o Espírito Santo. Aí acontece o que a Bíblia chama de regeneração. Você é regenerado, você nasce de novo. Você outrora não orava, passa a orar. Você outrora não tinha prazer nas coisas de Deus, você passa a ter. Outrora você não queria saber das coisas de Deus, hoje você tem interesse pelas coisas de Deus. Percebe? É uma evidência de que você nasceu de novo, amém? Outrora você passava dias sem falar com Deus, sem abrir as escrituras, sem falar com Ele, sem orar. Hoje você não consegue passar um dia sem falar com Deus. Evidência de que você nasceu de novo, você foi vivificado, você nasceu do Espírito. Amém, queridos? O que é nascido da carne é carne. Muito bem. Seguindo aí em João, você vai para o capítulo 6. Olha o que Jesus vai falar acerca da carne, dessa natureza nossa, sabe? Pecadora, caída, que se opõe às coisas do Espírito. Capítulo 6, versículo 63. Você achou? Bem? O Espírito, olha só, é o que vivifica. A carne, repita comigo, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são... Olha o que Jesus está dizendo, a carne para nada. Essa palavra no original grego você também pode traduzir por útil. Jesus está dizendo que a carne, ela não é útil para se aproximar de Deus. Ela não tem utilidade nenhuma no seu relacionamento para com Deus. Na verdade, ela também pode representar aqui todo o esforço humano para tentar servir a Deus sem viver uma vida espiritual. Você já percebeu? Uma pessoa talvez que começa a frequentar uma igreja, mas ela não nasceu de novo. Olha só um exemplo. A pessoa começa a frequentar a igreja, ela não nasceu de novo. Ela diz, pastor, quero me batizar. Ela se batiza, ok? Mas ela não teve esse toque. Ela não abriu o coração para o Espírito Santo. Então ela vai tentar viver uma vida espiritual. Vai tentar? Ela vai tentar. Mas ela não vai conseguir. Ela não nasceu de novo. Para nada aproveita, cara. Ela é carnal ainda. Ela nasceu da carne. Ela nasceu do Espírito. Então ela vai tentar fazer muitas coisas, mas ela não vai conseguir. Todo o esforço da carne será inútil. Então eu separei 3 coisas aqui para a gente analisar em relação à carne. Para nada aproveita, Jesus disse, né? Olha, a carne, em primeiro lugar, não é útil na obra de Deus. Pessoa que tenta fazer a obra de Deus. Pastor, eu quero dar aula para as crianças. Pastor, eu quero cantar. Irmão, não dura 2 meses. Não dura 3 meses cantando. Porque vai virar as adversidades. Ela vai precisar orar, buscar mais a Deus. Não aguenta, não suporta. Sabe o que ela faz? Não sai só para ministrar louvor, não. Para ficar sentada, não. Sai da igreja, cai na gandaia mesmo. Eu tive experiências assim, vi isso muito acontecer, irmão. É impressionante. Ela não nasceu de novo. Ela vive na carne. Então, a carne não é útil, para nada aproveita para fazer a obra de Deus. Sabia que existem nos púlpitos pastores que não nasceram de novo? Quem sabia disso? Meu Deus do céu, que tragédia! Que tragédia é um líder, um pastor que não nasceu de Deus. Aí você vai ouvir alguns escândalos. Pastor que antes de ministrar a ceia, pega a bandeja da Santa Ceia e bota trilha de cocaína para cheirar cocaína. Não nasceu de novo. Pastor, antes de subir para pregar, ele está se relacionando sexualmente no gabinete com as irmãs. Existe isso por aí, pastor? Tem, porque o indivíduo não foi regenerado. Então é uma tragédia o indivíduo que está na carne, que é nascido da carne, tentar fazer a obra de Deus. Outra coisa, a carne não é útil na vida devocional. Ela não consegue ter vida devocional. O que é vida devocional, pastor? Explica aí. Vida devocional, quando você acorda, a primeira coisa que você faz ao abrir seus olhos é lembrar que Deus existe. É você entrar em oração e louvar a Deus porque você está vivo na presença dele, amém? Aí você vai separar um tempo para ler as escrituras, para orar, para começar o seu dia. Você está entendendo? Você tem o seu devocional. Assim como você precisa se alimentar diariamente, tomar café da manhã, almoçar e jantar, você precisa alimentar o seu espírito. E o que alimenta o teu espírito, meu irmão? Oração, palavra de Deus. Passa a
semana toda sem orar, sem ler a palavra de Deus para ver como você chega no final de semana. Você chega aqui se arrastando, desanimado, fraco, porque o diabo está te atacando, irmão. A tua carne está prevalecendo, você está alimentando a tua carne. Então, note bem, Jesus vai dizer que a carne para nada aproveita, ela é inútil. O que diz respeito a você tentar ter uma vida devocional sem ser um crente espiritual, ok? E terceira coisa é que a carne não é útil, para nada aproveita, para que você possa, eu e você possamos discernir as coisas do Espírito. O indivíduo não consegue. Irmão, meu Deus do céu, você sabia que existem igrejas que não existe a ministração da palavra de Deus, ensino? Você sabe que existe, sabe disso? Que não ensinam a Bíblia? Então nessas igrejas, como que as pessoas vivem? Elas vivem desnutridas espiritualmente. Assim como uma pessoa não se alimenta bem, ela começa a demonstrar alguns sintomas, não é verdade? Quantos aqui já tiveram problema de anemia? Pastor, já tive anemia. Não é isso? Aí você vai no médico e diz, o médico diz, você está anêmico, você precisa ingerir alimentos que contenham ferro, não é isso? Existem crentes que são anêmicos, existem igrejas anêmicas, a palavra de Deus não é pregada. E existe até um agravante. Existem igrejas que o pastor diz de púlpito que o crente não precisa ler muita Bíblia, porque a Bíblia é um livro difícil de entender. Então imagina, irmão, tenta imaginar como é que esses crentes, se é que eu posso chamar de crentes, como é que eles vivem? Como é que eles vivem? Sem discernir as coisas do Espírito. Aí o camarada diz de púlpito assim: vem cá que eu vou jogar no seu rosto o cuspe santo. Aí ele bebe a água e cuspe no rosto do indivíduo. Aí o pessoal acha que é de Deus, até glória, aleluia, maravilha. Sabe por quê? Porque elas não discernem as coisas espirituais, estão na carne. Aí o camarada diz de púlpito que o aborto a irmã pode fazer. A irmã pode se engravidar e ir numa clínica clandestina, onde o camarada vai pegar um alicate e vai começar a triturar o bebê, o feto, como se fosse um frango. Aí a pessoa vai dar assim: glória a Deus, é meu líder, aleluia. Ela não tem discernimento. Então a carne para nada aproveita para discernir as coisas do Espírito. O camarada vai dizer de púlpito que ela pode abortar, mas ela não tem a coragem para ir para as Escrituras, para poder refutar aquela mentira do inferno. Quantos estão entendendo isso? É o fim do mundo, irmãos. Estou falando isso aqui porque nós temos visto e ouvido, olha, os maiores absurdos que você possa imaginar. É o final dos tempos mesmo, tá? Duvide disso não. Jesus está voltando. Muitos absurdos temos ouvido aí de pessoas que deveriam estar ensinando a palavra de Deus para as pessoas, infelizmente. Então nós aprendemos aqui, queridos, que a carne para nada aproveita, ela não é útil para as questões espirituais. Jesus vai dizer que é o Espírito Santo que traz vida, amém, queridos? Uma igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Se ela não for cheia do Espírito Santo, ela será uma associação de pessoas, será um clube, será tudo, menos igreja. Será tudo. E existem, infelizmente, muitas congregações que estão funcionando normalmente com seus eventos e suas programações sem a presença do Espírito Santo. Jesus está dizendo, é o Espírito Santo que te traz vida, amém, irmão? É o Espírito Santo que te sustenta na hora da fraqueza. É o Espírito Santo que te dá força e poder para você caminhar, amém, querido? É o Espírito Santo que te sustenta até Jesus voltar. Se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, você não suporta. Olha o que eu estou falando para você. Você fica um tempo, 2 tempos de vida da igreja. No terceiro tempo, você não suporta, porque você está andando na carne. É impossível servir a Deus na carne. Por quê? Porque a carne para nada serve, aproveita, é útil. Amém, querido? Vamos agora para Romanos, capítulo 7. Estamos aí passeando no Novo Testamento. Jesus nos disse essas coisas. Agora vamos ver o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse a respeito da carne. Romanos capítulo 7. Você achou? 7:18. Diz a palavra de Deus: porque eu sei, você achou, amém? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuado. Vê o drama de Paulo? Paulo aqui revelando essa questão da carne. É a mesma coisa, é como se a gente vai dizer assim: quando eu olho para mim, para a minha natureza caída, para os meus desejos carnais, eu sou crente, mas eu tenho fraquezas, eu sou tentado em muitas áreas, eu tenho minhas fraquezas, eu não vejo bem nenhum habita em mim, pois o querer o bem está em mim. Eu tenho até vontade de orar, eu tenho vontade de fazer mais coisas para Deus, se doar mais para o Senhor, mas existe a natureza humana caída, a carne, que não me permite muitas vezes fazer isso. Você até pensa em às vezes abrir a boca para falar de Jesus, para as pessoas evangelizar, mas entre pensar, abrir a boca e fazer, é 1 milhão de quilômetros de distância, você não consegue. Pode estar falando: por que isso acontece muitas vezes, pastor? Mesmo eu vindo à igreja, mesmo sendo crente, mesmo tendo me batizado nas águas, por que muitas vezes isso acontece? Por conta da nossa natureza caída. Ele vai dizer: isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Existe uma música da Igreja Batista de Lagoinha que diz assim, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Aí a música vai dizer: mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. A música retrata o crente que, como Paulo, reconhece as suas fraquezas, reconhece que na sua carne, nas suas inclinações, nas suas paixões, não há bem algum. Mas uma coisa você tem que demonstrar: o desejo de a cada dia ser transformado pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Aprendemos algumas coisas aqui nesse versículo. Primeira coisa: o fato da nossa natureza ser caída, ela está sujeita ao pecado. Presta atenção, irmãos. Os gnósticos que não eram um sistema assim, digamos, organizado, mas eram algumas pessoas infiltradas na igreja cristã, na igreja primitiva, que tinham os pensamentos diferentes do pensamento apostólico, né? Então os gnósticos traziam uns ensinos estranhos à Bíblia. Por exemplo, eles diziam que a carne ela é má, por isso eles puniam a sua própria carne. E esse conceito ele se tornou mais estendido na Idade Média através dos monges, e existem muitos crentes que acham isso. Ele considera a natureza dele, a carne dele, o problema total. Então ele vai tentar castigar, punir a carne dele. Existem alguns cristãos que até se dizem cristãos, né? Que se autoflagelam. Existem alguns crentes que fazem jejum a ponto de desmaiar, porque ele entende que mortificando desta maneira a carne, ele não vai pecar. Veja bem, existem monges que fazem voto de silêncio, que eles acreditam que não podem permitir que a carne se destaque no falar, o pecado está no falar, sabe? É um entendimento equivocado, é o extremo. O problema não é o corpo em si. Tanto é que Paulo vai dignificar o corpo e vai dizer que o crente, ao ressuscitar, ressuscitará com o corpo transformado. Então o problema não é o corpo em si, porque ele vai ser transformado, amém, querido? O problema é a nossa natureza. Essa natureza que herdamos de Adão, ela tem essa inclinação, ela está sujeita ao pecado. A carne gosta do pecado, a carne procura o prazer. Você entende isso? Existe uma corrente de pensamento chamada de hedonismo com H. O que significa isso, pastor? Hedonismo é um indivíduo que tudo que ele faz e pensa é pensando em buscar o prazer das coisas dessa vida. Hedonista é um sujeito que vai dar vazão à sua natureza, ok? Segunda coisa que a gente aprende aqui é que você e eu, nós não podemos esperar nada de bom da carne. Está entendendo isso aqui? Não espere nada de bom da carne. Às vezes você vê pessoas de Deus, olha só o que eu estou falando para você, pessoas de Deus já de caminhada, 20, 30 anos de crente, cometendo alguns deslizes sérios,
Um exemplo bíblico, Davi, servo de Deus, já na terceira idade, não foi isso? Ou seja, Paulo está testificando aqui no Novo Testamento esse problema. Não há nada de bom. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque mesmo sendo de Deus, se você não vigiar, se você continuar alimentando a tua carne, há um perigo grande de você desagradar ao Senhor. Vou te dar um exemplo aqui simples, uma maneira de você alimentar a tua carne. Quer um exemplo? Por exemplo, você está em casa, ou você chega cedo do trabalho, 6 horas da noite. Está tranquilamente para você tomar seu banho, fazer seu lanche e vir para a casa de Deus hoje numa quinta-feira para cultuar o Senhor, certo? Mas você prefere não vir. Você faz uma escolha, você diz: eu vou passear, eu vou lá para a pracinha comer cachorro quente. Algum problema? Aí na outra quinta-feira, você sabe que tem um culto que você poderia vir aqui ouvir a palavra de Deus, ser ministrado pelo Espírito Santo. Aí você: não estou a fim de ir, não. Vou pegar o carro, andar 5, 10 quilômetros lá na igreja. Não, eu vou ficar vendo William Bonner. Boa noite. Tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar. Você já até sabe quanto o William Bonner ganha. Até o salário dele já está, mas deixa quieto. Então você fica em casa. Algum problema? Você vai para o inferno por conta disso? Não. Mas, sem você perceber, você está alimentando a sua carne. Porque você deixou, não. Sua carne fala um pouquinho mais alto. Embora você não ficou em casa para pecar, não é isso não. Mas há uma diferença quando você vem, ouve a palavra, e quando você decide não vir para ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Vai ter diferença. Vai ter... A fatura, ela vai chegar. A fatura, ela vai chegar lá na frente. Pode demorar anos, mas chega. Vou tentar te dar um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, 15 anos atrás, eu e a Cíntia conhecíamos uma família de crente. E a esposa dessa família, ela sempre gostou muito da Letícia, desde pequenininha. Chamava a Cíntia de Periquitinha, não sei porquê. Oi, minha Periquitinha, minha passarinha. Gostava muito dela. Letícia pequenininha. Aí, nós íamos para a igreja domingo de manhã, ouvir culto de ensino, palavra. Aí, ela ligava para a Cíntia, a esposa, e falava assim: Cíntia, deixa a Letícia vir comigo, nós vamos passear, eu, meu esposo, meus filhos. Aí você falava: não, domingo de manhã, não, só se for depois do culto. Porque o culto de ensino, ela vai comigo, mesmo pequenininha, vem para a igreja. Irmãos, e foram anos. Ela dizia: eu, hein, tá fanática, ela, a esposa. E o esposo ia atrás dela. Eu, hein, fanática, querendo estar na igreja direto, domingo de manhã, eu passei que eu vou pro piquenique com a minha família mesmo, hein? Fanático, esse negócio de estar enfurnado dentro da igreja, não é comigo não. Ok. Aí sempre chamava: vamos pro piquenique, Letícia. Não, vamos para a igreja. Sempre que ela faz essas coisas na hora do culto. Meio de semana me dava as caras na igreja. E domingo de manhã, culto de ensino, para poder se encher das coisas de Deus, piquenique, praia. Algum problema na praia? Nenhum, contanto que seja depois do culto. Mas ela vinha. Irmãos, a fatura chega, irmão. A fatura chega. O pai começou a perceber uns movimentos estranhos no filho, comportamento estranho. O menino querendo brincar com boneca, o menino falando, andando, sabe, se requebrando. O pai dizia: fulano, vamos falar para o nosso filho, ele não pode andar assim. Quando ele tentava corrigir, ela brigava com ele: você não vai fazer isso com meu filho, deixa o menino em paz, é o jeito dele. Eu não estou gostando disso. O menino foi crescendo, ele dizia: o pai, não estou gostando disso, vamos para a igreja. Não, temos que sair, temos que ser uma família que sai bastante domingo. E o menino crescendo. Conclusão, irmão, acabou o casamento, 20 anos de casados, se separaram. Hoje o filho é homossexual e está todo mundo perdido.
fatura chegou. E um dia desse eu estava conversando com a Cíntia, falei, Cíntia, você lembra quantas vezes ela queria ir para piquenique no horário do culto de ensino de manhã? Tem uma conta, tem consequência, uma vida, sabe, sem fervor, essa vida de crente conveniente, um crente que faz o que bem dá na telha, crente moderninho, vai colher lá na frente. Problema, irmão. Ela achava ruim. Quantas vezes Letícia ia para a casa dela dormir lá para brincar com o menino, com a filha, e você voltava horrorizada, pequenininha. O que foi? A mulher expulsou o pai da cama, porque o filho que tem que dormir com a mãe e o pai tinha que dormir no sofá. Não, eu estou falando isso aqui, mas eu falo com dor no coração, porque era uma família tão bonita. Satanás, ele entra, presta atenção, irmão, Satanás entra na tua família sorrateiramente, devagarinho. Quantas vezes ela dava fora na Cíntia e na Letícia? Só quer ficar enfornado na igreja? Hoje estamos aqui pregando a palavra. E eles, todo mundo desviado, não tem ninguém mais na igreja. Está entendendo, querido? Então, quem você quer alimentar? A carne não tem bem nenhum, não habita bem nenhum. Você está entendendo, querido? A inclinação é essa. Infelizmente, não olhe para você não, querido. Não olhe para suas inclinações, olhe para Jesus, amém? Nós não podemos alimentar a nossa carne. Romanos 8,5. Veja o que Paulo vai dizer. Porque os que se inclinam para a carne, olha só, os que se inclinam para a carne cogitam, ou seja, pensam somente nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Escreveu o seguinte, meu esposo: quando nós nos preocupamos com as coisas da carne, vamos acabar obedecendo os impulsos da carne, irmão. Você só pensa nas questões dessa terra, você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa em como trazer conforto, em como agradar a sua carne, só pensa nas coisas dessa vida. É claro, querido, que você sempre vai estar obedecendo aos impulsos da carne, está se inclinando. Há uma inclinação, só pensa nas coisas da carne. Não pense em fazer a vontade de Deus. Não pense em fazer a obra de Deus. Não pense em falar de Jesus para as pessoas. Há uns 10, 11 anos atrás, eu me lembro num culto no Parque Lafayette cheio, igreja cheia, o bispo, tipo de manhã, de noite, não lembro bem, mas ele falou assim: qual o jovem aqui solteiro? Eu cheguei jovens lá na igreja, hein? Qual o jovem solteiro aqui que gostaria de se tornar um missionário? Porque a igreja está disposta a custear você, para você ir lá para Manaus, ajudar o pastor Mário na igreja Nova Vida em Manaus, e você vai pregar o evangelho. A igreja vai custear você, mas você tem que ser solteiro, você tem esse desejo. Se você tem esse desejo, me procure. Tu procurou? Ninguém, irmão. Quem? Pouca gente está pensando no reino, pouca gente está orando e dizendo assim como os missionários dos grandes avivamentos do século XIX: Senhor, eis-me aqui, envia-me para os lugares mais tenebrosos da terra, para que eu possa pregar acerca da tua luz. Quem está orando assim, irmão? O crente nem consegue vir nem no culto. O crente não consegue ser fiel em 10% do dia, não consegue contribuir, não consegue produzir, não consegue abençoar, trazer ninguém para a igreja. Quanto mais dizer isso, quanto mais orar: Senhor, usa a minha vida. Para você ver o nível que estamos, hein? Para você ver o naipe. Quando pensamos nos prazeres, nos benefícios desse mundo, estão evidentes em nós as inclinações carnais. Só pensamos só em benefício. Já viu essa expressão? É o crente vem a nós, vosso reino nada. Você já viu essa expressão? E fulano é o crente vem a nós, vosso reino nada. É o crente sanguessuga, ele só sabe falar assim: dá. Ele só quer receber, ele não se doa. Ele chega na igreja e pergunta assim para Deus: o que essa igreja tem para me oferecer? O que essa igreja tem para me oferecer? Ao invés de dizer: Senhor,
em que posso ser útil na obra do Senhor na tua casa? Poucos estão pensando nas coisas de Deus. Por quê? Porque se inclinam para as coisas da carne. Então eles cogitar, palavra grega, né? Cogitar. Vai falar sobre isso. Cogitar é pensar, ficar só pensando nas coisas dessa vida. Ele não pensa nas coisas do alto. Aí, querido, eis a razão, porque você toda semana está fraco, está chegando aqui na igreja, ó, se arrastando, nunca está bem, nunca está, sabe, alegre, cheio, porque você se enche das coisas do mundo. Você não sabe o momento de desligar o celular, de desligar o computador, de desligar a TV para orar, para buscar a Deus. Você não sabe. Você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para você: desliga essa tralha agora, vá orar, vá ler minha palavra, mas você ignora. Sabe por quê? Há uma inclinação para a carne. Então você só cogita, só pensa das coisas da carne. Você está alimentando. Está entendendo, irmão? Ou seja, isso está evidenciando em você essa inclinação, infelizmente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito vai cogitar, vai pensar nas coisas do... Tão simples, mas como é difícil praticar, né? Veja, não pratica isso não. Está entendendo? Se inclina para as coisas do Espírito. Irmãos, olha, como pastor aqui há 8 anos, eu estranhei muito isso, porque ingenuamente eu achava que todas as ovelhas da igreja pensavam como eu. A minha ingenuidade como pastor, começando, né? Eu achava que todo mundo tinha o mesmo foco que eu. Por exemplo, como assim, pastor? Por exemplo, se tivéssemos 30 membros aqui, quando começamos, se eu dissesse assim: vem evangelizar, eu achava na minha ingenuidade que os 30 viriam, porque amam Jesus, porque quer falar do amor de Deus. Está entendendo a minha ingenuidade? Eu comecei a perceber que isso não é verdade. As pessoas, nem todos estão se inclinando para as coisas do Espírito. O pastor até chama: vem evangelizar. Aí a pessoa: não, sábado eu estou descansando, não, sábado eu estou lavando minha roupa. Não passa pela cabeça dela dizer assim: sábado eu tenho até compromisso, tenho que lavar minha roupa, louça, preparar marmita. Não, mas conte comigo, pastor, vou me inclinar para a coisa do Espírito. Amém, querido? É a diferença? Por exemplo, eu achava que todas as vezes que eu chegasse para algum irmão, alguma irmã aqui na igreja que fizesse um pedido, pedisse alguma coisa, na minha ingenuidade eu achava que eles diriam assim: sim senhor, pastor, estamos aí para o que deve vir. Na minha cabeça nunca passaria alguém dizer não. Mas eu tomei não aqui. Isso para mim foi o fim do mundo. Sabe por quê? Porque tudo que o bispo me pedia, eu dizia: sim senhor. O bispo dizia: se você pode fazer isso. Que dia, pastor? Dia tal. Aí eu vi que tinha um compromisso que eu já tinha marcado. Eu desmarcava. Não, dá sim. Eu priorizava as coisas do Espírito. Percebe, querido? Então, quando você prioriza as coisas de Deus, você permanece. Não é isso que diz a palavra de Deus? 1 João 2,15. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. 1 João 2,15, 16 e 17. Permanece, não é à toa, querido, que Deus me chamou. Eu estou pregando aqui para você. Tem um histórico. Eu plantei lá atrás, está entendendo? Entendeu, irmão? Se eu não tivesse plantado, se eu não tivesse me inclinado para as coisas do Espírito, pensado nas coisas do Espírito, você não estaria ouvindo a minha voz aqui nessa noite. Nem estaria morando aqui em Araruama, estaria em Caxias lá. Couro está comendo em Caxias, nem sabe, né? Couro está comendo, vagabundagem está demais. Estaria lá, na guerra nossa de cada dia. Mas estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Sabe por quê? Porque houve no meu coração o desejo de me inclinar para as coisas do Espírito. Se incline para as coisas do Espírito, irmão. Se incline, diga sim para Jesus. Mesmo quando você tiver que mexer na tua agenda. Tem que mexer na tua agenda? Tem, né? Diga sim. O Senhor te recompensará. Foi Jesus que disse isso. Aquele que me serve, o meu Pai, aquele que me serve, o meu Pai vai fazer o quê? Meu Pai o honrará. Você quer ser honrado por Deus, irmão? Sirva Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E para a gente poder orar, Romanos 8,6, vai abaixo aí. Ele vai dizer: porque o pendor da carne dá para quê mesmo, irmão? Dá para onde?
para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Duas interpretações aqui básicas, né? Se você alimentar a sua carne, se você viver uma vida só para alimentar a tua carne, você fica só pensando nas coisas dessa terra, o que ocorre? Gerará essa inclinação morte espiritual. E no segundo momento, morte eterna. Você está entendendo? Porque não tem como você viver uma vida pseudo-cristã, uma vida para você, e achar que vai para o céu. Não vai. Tem que haver renúncia. Cristianismo é renúncia. Você lembra de Simão Sirineu? Pastor, quem foi esse camarada? Lembra não? Jesus, na via dolorosa, caminhando para ser crucificado no Calvário, um dos soldados romanos se vira por um indivíduo chamado Simão Sirineu, Simão de Cirene. Cirene era uma cidade ao norte da África, portanto esse camarada era africano. Pastor, o que um africano estava fazendo em Jerusalém no momento da crucificação? Possivelmente era um indivíduo, um prosélito, né? Um sujeito convertido ao judaísmo, africano, que estava lá por ocasião da Páscoa. Então ele está ali, vendo aquele tumulto, aquele rebuliço, aquele homem carregando aquela cruz e caindo. Jesus tinha apanhado muito, ok? Jesus caindo, não conseguia, o soldado romano, você aí, carrega para ele. Pastor, Simão não teve uma escolha, não teve uma opção, ele foi obrigado a carregar. Mas traz um ensinamento tremendo aqui, né, irmão? Nesta vida, nós não temos escolha. A única escolha sábia é carregar a cruz. Nessa vida, você não pode optar em servir a si mesmo e esse mundo. A única escolha inteligente e sábia é carregar a cruz e seguir a Cristo. Você está entendendo isso? O pêndulo está partindo só para esse lado. O senhor está se inclinado para cá. Você só quer fazer suas vontades. Só suas vontades prevalecem. Você é aquela pessoa que qualquer discussão você já xingou 10 palavrões. Ainda fala assim: oh meu Deus, Senhor, me perdoa. Jesus, Deus sabe. Escapuliu. Fulano me perturbou. Meu filho, pastor, uma peste. Me perturbou tanto que ódio, libera ódio, destila ódio, briga com todo mundo. O pendor para cá, a carne prevalecendo. Tem mágoa de um monte de gente. Já bloqueou um monte de gente no Facebook. Já? Quantos? Mais de 30. Pastor, já bloqueei. Mandei pro quinto dos infernos mesmo. Porque só fica só gente boa no meu Face. A carne, pendor da carne. Veja bem, irmão, não sou eu não. O pendor da carne, essa inclinação, o pêndulo partindo para cá, vai gerar o que, meu irmão? Morte espiritual. Então você vai perceber que tem um monte de gente dentro da igreja, mas está morta espiritualmente. Tem vida não. É nascida da carne, não é nascida do Espírito. E o pior de tudo, ela está vindo na igreja, ela está enganada por Satanás. O pai da mentira conseguiu enganá-la. Ela vai morrer. E quando ela abrir os seus olhos no mundo espiritual, cadê os anjos me recebendo? Ela verá um lugar de tormentos, ela verá o inferno, ela verá demônios, ela verá o próprio Satanás. Sabe por quê? Porque quando nós servimos a nossa carne, automaticamente estamos servindo ao diabo. Não serve o diabo somente a pessoa que é macumbeira, a pessoa que está riando despacho para as entidades, a pessoa que está lá sacrificando crianças para as entidades. Você sabia, irmão, essa semana que eu falei que existem crentes lá na Rede Globo, né? Que Deus tem colocado alguns crentes em lugares estratégicos para falar do amor de Deus. Tem crente na Rede Globo, porque a Rede Globo é grande, irmão. Mais de 5 mil funcionários. Mas você sabia que na Rede Globo de televisão, no subsolo, no porão do Projac, lá em Jacarepaguá, existe um terreiro de Umbanda
Você já ouviu falar das crianças desaparecidas que ninguém encontra? Um caixinha de leite vinha mostrando. Aí você vê a data de desaparecimento. 10/12/2003. A criança desapareceu com 7 anos, 8 anos. 10, 15 anos depois. A maioria dessas crianças são sequestradas e são oferecidas nos rituais satânicos. Por exemplo, a Rede Globo, ela oferece uma criança por cada novela que vai ao ar. Sabe disso? Pastor, como é que vamos provar isso, pastor? Pastor, por que não prendem? Pastor, por que a PF não bate lá, pastor? Tu acha que vai bater? Você acha que vai bater? Você sabia que esses desembargadores do STF, essa turma que fecha com Lula, são todos, a maioria deles, alto grau da maçonaria, grau 33. Essa turma não vai presa não, gente. Tenta se levantar contra um homem desse, para ver o que acontece com a tua família, com a tua vida. Tenta a sorte. Só não vai acontecer nada se o Senhor não quiser, meu irmão. A abertura de Jesus. Mas geralmente você está marcado para morrer. Então ninguém vai prender. Ninguém vai bater nos centros de Umbanda e Candomblé do Brasil afora. Você não vai ver uma reportagem no Fantástico, nem no Globo Repórter, nem no Câmara Record. Uma reportagem mostrando um pai de santo, um filho de santo, matando um animal, bebendo o sangue dele. Você não vai ver nenhuma denúncia. Você não vai ver os defensores dos animais, dos direitos dos animais lá. Por quê? Porque estão todos dentro do sistema da Babilônia. Você entende, irmão? Por que não há denúncia? Você está entendendo, querido? Porque não há denúncia nenhuma e todo dia morre gente, bebê sacrificado no terreiro de Umbanda e animais, e ninguém fala nada. Por quê? Ora, o mundo jaz no maligno. Eu e você estamos aqui de passagem, meu irmão. O que nós temos que fazer é permanecer fiéis. Esse mundo aqui, o sistema, está entregue nas mãos de Satã. O que você tem que fazer é permanecer fiel. Não permitir que a carne domine a sua vida, mas que o Espírito Santo guie você a toda a verdade. Amém, querido? Graças, desesperadamente ser guiados pelo Espírito Santo. O Senhor disse que a carne para nada aproveita. De fato, Senhor, existe uma luta. De fato, Senhor, diariamente estamos lutando contra a nossa natureza caída. Senhor, há pessoas que estão tentando fazer a tua obra na carne. Senhor, há pessoas que estão tentando ter uma vida devocional, uma vida cristã, sem ter nascido de novo. Senhor, existem pessoas que estão conseguindo até mesmo vir aos cultos, mas não nasceram de novo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, permita que esta pessoa, meu Deus, ela abra o seu coração para experimentar um novo nascimento. Senhor, a palavra está sendo ministrada. Que esta palavra não volte vazia, que ela penetre nos corações. E como fruto desta ministração, desta palavra, meu Deus, corações se abram para o agir do Teu Espírito, trazendo regeneração, trazendo transformação, trazendo graça, de maneira que se cumpra a Tua palavra, meu Deus. Os que são nascidos do Espírito, são Espírito. Ah, Pai querido, Pai santo, meu Deus, permita que pessoas, meu Pai, que são simpatizantes do Evangelho, venham nascer de novo, de maneira, Senhor, que ela não se incline mais, Senhor, que ela não venha viver uma vida cogitando das coisas da carne, mas que ela possa ter prazer a partir de hoje nas coisas santas. Ah, Senhor, a Tua palavra é verdadeira, ela não é mentirosa, Senhor. Aqueles que nasceram espiritualmente cogitam, pensam em Te agradar. Meu Pai, estão 24 horas por dia vivendo para Ti, pensando em como Te agradar, meu Deus. Diferente do religioso, diferente daquele que não nasceu do Senhor. Em nome de Jesus, leva pessoas, meu Pai, leva pessoas a se inclinarem para o Espírito. Sim, Pai, porque o Senhor nos ensinou, o Senhor tem falado conosco. Aqueles que estão se inclinando para a carne, Senhor, estão mortos espiritualmente. E o pior de tudo, Senhor, não vão herdar o reino de Deus. E o pior de tudo,
mesmo frequentando uma igreja de vez em quando, elas não conseguirão herdar o reino dos céus, se perderão eternamente. Ah, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nos desperta para as coisas de Deus, nos desperta para as coisas do Espírito. Desperta, meu Pai, o teu povo para, meu Senhor, se inclinar para as coisas do Espírito Santo. Meu Deus, quando a vontade carnal tentar, Senhor, bater a porta, quando a nossa carne tentar, Senhor, prevalecer, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a andar em espírito, de maneira que ela não cumpra, Senhor, a concupiscência da carne, Pai. Nos ajude a viver, meu Pai, no Espírito. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça-nos. Meu Deus, que as nossas fraquezas não sejam, Senhor, desculpas para nos entregarmos às vontades carnais. Pelo contrário, Senhor, que as nossas fraquezas nos aproximem mais do Ti, Pai. Que as nossas fraquezas nos lance, nos jogue aos Teus pés em total rendição ao Senhor. Em nome de Jesus, conduza, meu Pai, esta igreja, o Teu povo, a refugiar-se em Cristo, a se refugiar no Senhor, a estar, meu Pai, diante dos Teus pés, clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor: me ajude, Espírito Santo, me ajude a viver para Te agradar, me ajude a pensar nas coisas do alto. Como disse teu servo Paulo, pensai nas coisas que são do alto. Em nome de Jesus, Pai. Muitas vezes, Senhor, temos somente pensado nas coisas dessa vida, temos pensado, Senhor, no conforto, nos benefícios desta vida. Ah, Senhor, leva-nos a cogitar as coisas do céu, leva-nos, meu Pai, a cogitarmos das coisas do Espírito Santo. Desperta, meu Pai, o teu povo para ser usado por Ti. Desperta a tua igreja para pregar o Evangelho, para ser cheio do Espírito Santo, para ser usado com os dons espirituais, para manifestar, sim, não, Senhor, as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nós não queremos ser guiados pela nossa carne, mas nós queremos ser crentes espirituais, homens espirituais, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nos abençoe. Que esta palavra, meu Pai, nós possamos guardar em nosso coração, possamos praticá-la para a honra e glória do nome de Jesus. Você possa dizer amém? Diga graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida.